vídeo aqui no canal Menino Prendado, e no vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês uma receita de bolo de cenoura no pote com muito brigadeiro, que é super fácil de fazer, super gostoso, muito rápido e uma ótima opção para você começar o seu negócio em casa e lucrar muito. Então se você está curioso para aprender a fazer, é só continuar assistindo esse vídeo e bora lá! Vou começar pela massa do bolo de cenoura, que é super fácil de fazer. Aqui no liquidificador eu vou colocar 3 ovos, uma xícara de chá de óleo e 3 cenouras médias picadas em rodelas, tudo aqui para bater. Então agora é só fechar e bater por mais ou menos uns 3 minutos até ficar uma mistura bem homogênea. Assim que bater, em outra tigela eu vou acrescentar 2 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento, 1,5 xícaras de chá de açúcar e vou acrescentando aos poucos a mistura batida do liquidificador nessa mistura de farinha com açúcar e vou mexendo até incorporar bem. Assim que estiver bem incorporado, vou colocar uma pitadinha de sal para realçar o sabor e por último 1 colher de sopa de fermento em pó químico para bolo. Então é só mexer tudo até incorporar e a massa já vai estar pronta. Vou colocar a minha massa nessa forma redonda, mas pode ser qualquer forma que você tenha aí na sua casa e vou levar para o forno. Vou levar a massa do meu bolo em forno pré-aquecido na temperatura de 180 graus e vou deixar lá de 45 a 50 minutos. E para saber se ele tá bom, depois dos 45 minutos, é só espetar um palito no meio do bolo e se o palito sair limpo é porque já tá bom. Agora a gente vai pro brigadeiro do nosso bolo no pote. Então em uma panela ainda fora do fogo eu vou colocar uma caixa de leite condensado, 4 colheres de sopa de chocolate em pó e 1 colher de sopa de margarina. Vou ligar o fogo médio e vou ficar mexendo sempre com a colher até ficar naquele ponto de brigadeiro que vocês já conhecem, desgrudando do fundo da panela. Desse jeito aqui. Quando chegar nesse ponto, é só desligar o fogo e acrescentar, para terminar, uma caixa de creme de leite que vai deixar o seu brigadeiro bem cremoso e bem mais gostoso. É só mexer e incorporar que já vai estar pronto. Vou colocar em um potinho e vou levar para a geladeira para ele ficar geladinho bem mais rápido. Agora a gente vai fazer uma calda básica de açúcar para molhar o nosso bolo no pote. Então em uma canequinha eu vou colocar meia xícara de chá de açúcar e 1 xícara de chá de água. Vou ligar o fogo médio e vou dar uma mexidinha só para incorporar e vou deixar essa mistura ferver até que o açúcar fica todo derretido. É só isso. Quando estiver fervendo é só desligar o fogo, colocar em um potinho à parte e esperar esfriar antes de usar. E com tudo já pronto para fazer o nosso bolo no pote, bolo, brigadeiro, calda, potinhos de sorvete e granulado. Agora é só começar a montar. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nosso bolo de cenoura, que tem que estar frio para você fazer isso. Espere esfriar totalmente. E aí você vai fazendo assim com as suas mãos, desfiando o bolo, deixando ele todo em farelinho. Você fazendo isso com a massa do seu bolo, você vai garantir que ele vai render muito mais e não vai haver desperdício quando você for fazer o seu bolo no pote. Já com tudo pronto, bora começar a montar. Vou pegar o meu potinho de sorvete, vou vir com 1 colher de sopa e colocar mais ou menos umas 2 colheres de sopa daquele farelo de bolo de cenoura. Vou vir com a calda na seguida e vou colocar um pouquinho por cima e venho apertando com a colher, fazendo uma leve pressão para ele ficar bem compacto e bem juntinho. Esse vai ser a fatia do nosso bolo no pote. Em seguida venho com o brigadeiro e vou colocar mais ou menos também umas 2 colheres de sopa. Não economiza muito para não ficar sem recheio, mas também não coloca demais para você não ficar no prejuízo. E vou fazer uma camadinha de brigadeiro. Em seguida venho de novo com a massa do bolo de cenoura e vou colocar também de novo umas 2 colheres de sopa, selando e fechando por cima. Vou vir com a calda novamente e fazendo sempre uma leve pressão para você compactar todo esse farelo de bolo e ficar como se fosse uma fatia só. Ninguém vai perceber que você despedaçou esse bolo inteiro antes. E agora por cima, para terminar, eu vou colocar mais um pouquinho de brigadeiro, mas não vou passar em tudo, vou colocar só como se fosse uma coberturinha assim, para ficar bem bonitinho.
E pra terminar, vou vir colocando granulado e, gente, olha só como tá bonitinho, já tá pronto. É super fácil de fazer, né? Fecha com a tampinha e agora é só partir pros outros fazendo a mesma coisa. Gostando desse bolo de cenoura no pote? Eu espero que sim, e se você está gostando, não esquece de deixar o seu like, que isso me ajuda demais aqui na divulgação do vídeo. E se você é novo aqui no canal e não conhece, aproveita, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui embaixo, e assim que se inscrever, já ativa o sininho de notificações que fica do ladinho aqui do botão inscrever-se, porque assim, sempre quando eu estiver postando vídeo aqui no canal, você recebe sempre a notificação em primeira mão. E, gente, essa ideia merece ser super compartilhada com os seus amigos, porque, gente, você pode lucrar muito com esse bolo no pote aí, ó, tirar aquela renda super boa no final do mês. Então, pessoal, aqui pra mim deu um total de 15 bolinhos no pote, fazendo sempre desse jeito, de 2 em 2 colheres de sopa. E olha só como ele fica, que beleza! E para você vender, uma ótima dica é você comprar colherinhas de plástico descartáveis que você encontra também em lojas de festas e colocar assim com uma fitinha por cima para o seu cliente já comer aonde ele estiver. E agora chegou a melhor hora, a hora que eu mais gosto do vídeo inteiro, que é a hora de comer, e vamos ver como ficou esse bolo no pote. O importante é você sempre conservar ele na geladeira para não ter perigo de estragar. E, gente, olha só, fala pra mim quem que não vai gostar desse bolo maravilhoso. Tenho certeza que vai ser sucesso. Então, pessoal, gostaram dessa dica desse bolo no pote super fácil de fazer? Gente, eu amei e o bolo fica uma delícia. Fala pra mim quem que não ama um bolo de cenoura com bastante brigadeiro. Se você for querer vender, nossa, gente, vai ser o maior sucesso. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar e é super fácil de fazer, ele rende demais. Só com uma massa de bolo eu consegui fazer 15 bolinhos no pote, então rendeu muito, é super facinho de fazer. E o bolinho no pote desse aqui, eu não sei de região para região, mas aqui na minha cidade eu conseguiria vender por até R$4,50, R$5 no máximo. E, gente, eu ia lucrar demais, porque as coisas que eu usei para fazer tanto a massa do bolo como o brigadeiro não são caras, então eu ia lucrar demais se eu fosse vender. E é uma ótima dica para você ficar com um orçamento bom no final do mês. Então isso daqui foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter aprendido essa super dica e que vocês façam aí na casa de vocês também. E nessa crise que a gente tá, vale a pena começar a investir nesse bolinho no pote para vender e lucrar muito, né? E se você gostou do vídeo, não esquece então de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Eu te espero aqui amanhã com o último vídeo do nosso especial aqui de dezembro. Feliz ano novo e tchau!